Bem, o nome da pessoa que está questionando a pergunta, reformulou a pergunta, né, Raquel Cristina Martins, né, para a chapa atuante, né, e a pergunta é: gostaria de ouvir as propostas da candidata para a próxima gestão, desafios a serem enfrentados. A candidata justa de presidente da chapa atuante terá 3 minutos para responder devido à pergunta. Deixa eu correr. Bom, o primeiro desafio é da gente olhar para o cenário que está colocado aí, né? Assim, é um cenário que não vai ser fácil. Vocês já estão vendo o que está acontecendo, subindo as coisas e cada vez mais um governo endurecendo. E nós temos as nossas propostas. De um lado, um cenário muito difícil, do outro, o que a gente espera e que a gente consiga fazer. Uma das coisas fundamentais é da gente conseguir, quer dizer, para encarar esse cenário adverso, é a questão da dívida pública, né? Nós precisamos, os trabalhadores precisam se apropriar dessa, e aí nós estamos lá no Congresso, tem uma foto inclusive minha lá falando no Congresso, falando sobre essa questão da dívida pública que atinge todos os brasileiros. Isso assim, para a gente começar. Trazendo para o nosso campo, tem a questão da data base, que a gente precisa vencer o governo nesse aspecto. Tem a questão do nosso plano de carreiras, com todas aquelas propostas que nós já discutimos, né, as melhorias para as nossas carreiras, a questão de resolver de que forma a GQ ela vai ser equânime para todos os trabalhadores da Fiocruz em relação às outras categorias que conseguiram uma diferenciação, a discussão também da RT, que fatores serão esses que a gente vai englobar para que as pessoas possam acessar os patamares maiores, né, a nível de mestrado e doutorado, sem ser só fazendo o mestrado ou o doutorado, mas que fatores podem elevar a essa categoria. A questão do FIOPREV também é uma questão, né, que diz respeito aos trabalhadores mais antigos, que a gente precisa resolver. A questão da insalubridade, a contagem para aposentadoria, né? Nós temos uma ação no STF, a questão da cesta básica, que tem uma diferenciação entre os poderes e que é injusta com o poder, com a nossa, o legislativo e o judiciário são bem acima e nós ficamos para trás. Tem a questão da saúde do trabalhador, né? A gente precisa encarar assim, a questão do transporte, que sempre tem que ser oferecido, disponibilizado para todos, a alimentação que tem que ser melhor, a questão que a gente precisa resolver, discutir que café da manhã a gente está tendo, né, se isso está trazendo ou não melhoria para as pessoas, a questão do assédio moral, que nós estamos junto, né, estamos na comissão, estamos tensionando, fizemos uma cartilha, já fizemos 2 fóruns. A gente tem várias perguntas a fazer, né? Na próxima vez, acho que a gente pode concluir tá bom? A gente está numa democracia aqui, é possível, tá? É bom, né? Bem, pessoal, então assim, próxima pergunta. A pergunta é do nosso amigo César, né? Cezinha, né? Ianes, Ianes. Ok. Achar foto do outro. Bem, pessoal, a pergunta é direcionada às fotos de luta. A pergunta é: se num casal é comum haver desavenças, imagine dentro de um grupo, dentro de um sindicato. Como vocês que desistiram de manter suas posições, suas opiniões
dentro de um grupo, pretendem ser melhores que esse grupo, que tanto lutou por todos nós? Pergunta do Cezinha. Alô? Essa questão vale, inclusive, abre uma situação interessante. A gente está aqui fazendo uma discussão de duas chapas. Cezinha, você tem sobrenome, né? Antes as pessoas conhecem todo mundo como Cezinha, né? Hoje descobriram que Cezinha tem sobrenome. A gente está fazendo a discussão entre duas chapas. Pelo fato de ter duas pessoas que participaram da gestão anterior, fica parecendo que a situação e a fala da candidata na sua apresentação, ela estava muito direcionada às diferenças que estavam ocorrendo dentro do sindicato, na diferença ali, não necessariamente uma apresentação da chapa. Acho que queria marcar isso. A gente fez uma apresentação aqui dos nossos métodos, nossas concepções do que é um sindicato, do que deve ser para o futuro. A outra chapa nos pareceu que fez uma defesa de determinadas posições, em contrafato a uma outra questão. Mas, se foi colocada a pergunta, Cezinha, em relação a duas pessoas, não aos 14 que estão dentro da chapa, as questões que foram trazidas dentro da diretoria, foram da diretoria anterior, ou aliás, da diretoria atual, que ainda não finalizou, foram discussões muito tensas, muito interessantes na tentativa de construção. Nós continuamos dentro dessa diretoria até o momento que a gente achava que tinha condições de construir. A partir do momento onde as nossas posições começaram a ser completamente denegadas, absorvidas pela maioria, a gente viu que não tinha mais condições. Isso, durante muito tempo, foi muito bom, foi muito gratificante. Tivemos lutas importantes no primeiro ano e meio, talvez, da gestão, mas depois isso não continuou a possibilidade de construção. E essa possibilidade de construção estava em relação a um modelo também de forma de discussão. A gente tinha 50 dias, às vezes, entre uma reunião e outra. Quando a gente estava dentro de uma reunião, a gente já tinha as decisões tomadas, onde eu não participava, o Alexandre não participava e a decisão estava tomada. O Congresso Interno é um exemplo. Os delegados, pessoas que eram delegadas entre as chapas, nós tivemos diversos delegados dentro do sindicato. O sindicato só tem um voto. Para você ver como que é a questão, a maior parte dos delegados que eram diretores votaram contra, continuaram votando contra a empresa. Só 3 votaram a favor. E isso não foi discutido nem com a base, nem dentro da diretoria. Quando a gente vê que as nossas posições não conseguem mais andar, inclusive dentro de casa, quando a gente está casado, eu também fui casado uma vez, também me separei. Tenho amizade com a minha esposa, minha ex-esposa até hoje. E quero continuar tendo amizade com meus amigos, apesar do momento a gente estar distanciado. O autor da pergunta, José Carlos Trindade, né? Direcionada à chapa atuante, né? A pergunta é justa. Por que no seminário de humanização sua posição foi contrária a que a ASFOC já tivesse sua própria cartilha de assédio moral sexual? Você teme o debate? Você teme consultar os trabalhadores? Bom, eu sou trabalhadora e a cartilha foi construída por trabalhadores, né? Isso assim, então eu não posso ter medo do debate nem ter medo dos meus companheiros, né? Pelo amor de Deus. E assim, eu acho uma infantilidade a gente ficar repetindo uma coisa que foi feita pelos trabalhadores, né?
A Vânia, que é do grupo de vocês, participou da construção. Então, assim, o sindicato vai fazer uma outra cartilha para mudar a vírgula, né? Mudar o quê? Toda a nossa experiência, tudo que foi construído ali foi em cima da nossa experiência, dos casos que a gente discutia. E os casos vinham dos trabalhadores, nós ouvimos os trabalhadores. Então, assim, é uma bobagem isso, gente. Eu respondi já isso e volta essa coisa, sabe? Eu até gostaria da gente estar discutindo essa outra concepção, mas eu fico irritada, né? Não dá, assim, com essa coisa pequena, e que fica nos acusando. Então, assim, fazer outra cartilha, já tem uma cartilha muito bem feita, muito bem construída pelos trabalhadores, que a pessoa da chapa de vocês, inclusive, faz parte. Vamos replicar aquilo. Olha só, gente, a gente também trabalha, né? A gente tem um sindicato para cuidar, a gente tem eu tenho a revista para cuidar, cada um aqui tem o seu... Não dá para a gente ficar participando e depois fingindo que a nossa participação é de brincadeira, né? Então, assim, alto lá. Olha só, também tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que o Geandro falou em relação ao que aconteceu lá na expansão. Por acaso, o administrador da expansão é diretor também da SFOC. Então, ele estava lá para discutir a questão da segurança. O Paulinho foi também para lá para discutir, estava do lado dos trabalhadores e fizemos com que o presidente fosse lá na expansão para ouvir dos próprios trabalhadores os problemas que eles estavam enfrentando. Então, assim, eu acho que, sabe, é só essa questão que a gente fica aqui nessas coisinhas pequenas e aí não dá tempo da gente discutir as coisas maiores que eu também gostaria de discutir. Só que a gente tem que começar a desconstruir essas mentiras, esses boatos, né? Porque, assim, essas coisas, as pessoas ficam repetindo, né? Fica saindo Olha só, eu também gostaria, viu, Geandro? Mas olha só, quando a gente olha para essas coisas aqui que vocês publicam, que a gente tomou a opção de não responder para não alimentar, porque a gente queria um debate mais qualificado, sabe? Chega uma hora que a gente está de saco cheio, que a gente chega aqui e começa a responder sim, tá? Então, assim, a gente perde uma grande oportunidade de discutir coisas muito mais consistentes, como você falou. Mas, olhando para essas coisas que vocês publicam, que vocês colocam na mesa dos trabalhadores, a gente não tem outra opção, gente. Sinto muito. A pergunta é direcionada às fortes de luta, né? O nome do autor é Carlos Miranda, né? E a pergunta é: qual a proposta para gerar uma maior aproximação e escuta sobre os anseios e expectativas dos trabalhadores das entidades que estão fora do campo de Manguinhos? Ótima pergunta. Nós temos uma máxima aqui que a gente chama que somos todos fio cruz. A gente coloca no nosso jornal isso o tempo todo, porque às vezes parece que não somos todos fio cruz. A gente há uma distância muito grande entre as unidades fora do campo, não vou nem dizer só as regionais, mas todas as unidades. Isso, eu diria que isso é uma dificuldade, de fato, quando você pensa qualquer instituição que tem esse tipo de abrangência que a Fiocruz tem, extremamente complexa, e, no caso, com diversas unidades e várias delas fora do campo, a gente precisa, então, ter uma forte política de integração entre as unidades. E essa integração começa também pelo campo sindical, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as representações regionais dentro das unidades fora do Rio de Janeiro, e essas representações regionais ela tem um papel muito pouco definido. A gente defende que
no modelo que vários outros sindicatos hoje trabalham, a gente possa ampliar, colocar isso em discussão no Congresso Sindical. Isso é uma proposta para poder colocar em discussão, né? E a gente possa, de repente, transformar essas representações em sessões sindicais, onde cada representante regional passa a ter assento na executiva nacional. E a gente teria que ver isso para fora, e talvez isso pudesse ampliar para o conjunto das unidades da Fiocruz. Enfim, é uma grande discussão. Mas fora do campo sindical, a gente tem que pensar numa outra situação, né? A gente eu já conheço quase todas as unidades regionais